Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Começando mais um vídeo, fazendo a continuação da série Quem é Melquisedeque? Paramos em Salmos 110 e agora vamos falar sobre o versículo 4. Este seria o terceiro vídeo da série, a terceira parte. Vamos falar agora do versículo 4. Os 3 primeiros versículos, eles já foram analisados e vimos que Melquisedeque, ele é um ser de luz, ele é um ser de justiça, ele é um ser vingador, ele é o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito que está aqui na Terra. Ele é um Espírito, provamos que ele é um Espírito diferente do Espírito Santo de Nosso Senhor Deus, Pai, com P maiúsculo, Todo-Poderoso, o Pai dos seres humanos. Provamos que é um espírito diferente do Espírito Santo na questão da natureza. Este espírito com E maiúsculo, que é o espírito de Melquisedeque, ele foi criado pelo nosso Deus Pai, que é o Todo-Poderoso. E agora temos dois deuses em um, que é o Deus Pai e o Deus Filho, e estamos começando a pensar e analisar se o espírito com E maiúsculo, que é o espírito de Melquisedeque, também é um Deus com D maiúsculo, uma potência. Já provamos que existe dois deuses com D maiúsculo, que estão habitando no terceiro céu agora. São os dois deuses mais poderosos de toda a galáxia, de todo o universo. Então vamos continuar. Versículo 4 do capítulo 110 de Salmos. Jurou o Senhor, vírgula, e não se arrependerá. 2 pontos. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui acabamos de provar no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados que existe esse personagem chamado Melquisedeque. Então existe este nome dentro da Bíblia Sagrada Cristã. Então temos que referenciar esta questão. Provamos que existe um ser, uma pessoa que se chama Melquisedeque, um representante do Deus Altíssimo, com D maiúsculo, e representante de outro Deus Altíssimo,
com D maiúsculo, que é o Filho, com F maiúsculo, do Deus com D maiúsculo, que é o Pai. Então, vamos reler aqui, novamente, o versículo 4. Jurou o Senhor, com S maiúsculo. É o Senhor Pai, com P maiúsculo, que criou todas as coisas. Falando agora, dizendo, e não se arrependerá. Dois pontos. Então, nesta parte do versículo, o nosso Deus, o nosso Senhor, da igreja do canal Evangelho dos Pobres, ele fez um juramento para ele mesmo, porque ele não tinha para outro com quem jurasse maior do que ele, porque ele é o maior de todos. Só o Deus do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Os outros deuses que são menores, os deuses que estão na escuridão, no inferno, esses deuses que governam também aqui na Terra, mas só que são seres do mal, eles estão afastados deste nosso Deus. O nosso Deus, que é Senhor dos exércitos, o Senhor da glória, ele está num lugar iluminado. Então, ele fez um juramento para ele mesmo, porque ele não tinha uma outra divindade superior ou igual a ele para quem jurasse. Então, vamos ver o que está escrito no versículo 4. E não se arrependerá. Por quê? Porque quando ele fez o juramento, ele falou assim: Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele fez um apontamento para o nosso outro Deus, que hoje é um Deus com D maiúsculo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o Cristo, o Filho de Deus, com F maiúsculo e D maiúsculo, ele veio aqui na Terra e cumpriu todas as missões que o Deus Pai deu para ele. Deus Pai confiou nele e ele executou todas as obras do Deus Pai aqui na Terra. Por isso que o juramento do nosso Senhor com S maiúsculo, ele é verdadeiro. Ele é original. Então nós temos que seguir este juramento que o nosso Deus Pai, ele fez para ele mesmo. Está escrito na Bíblia, em outra parte da Bíblia, que ele jurou para ele mesmo, porque não tinha para quem jurar. Está escrito em Hebreus, esta passagem. Vamos até Hebreus, mas a gente não vai
falar deste assunto do juramento agora. Nós vamos falar sobre um assunto mais específico desta questão do versículo 4 de Salmos capítulo 10, que nós estamos falando, para apontar e apresentar no capítulo de Hebreus quem é esta pessoa chamada Melquisedeque e tentar descobrir quem é este ser ou esta divindade que o nosso Deus Todo-Poderoso ele criou. Começando pelo capítulo 7. Mas tem outros capítulos também que falam a respeito desta pessoa, deste personagem bíblico. Mas o capítulo 7, ele já começa falando de Melquisedeque. Vamos começar, capítulo 7 de Hebreus. Depois, com o tempo, nós vamos falando sobre os outros versículos que estão no livro de Hebreus, falando de Melquisedeque. Só que vamos apresentar Melquisedeque agora. Porque o livro de Hebreus, ele explica quem é Melquisedeque, qual que é o significado, qual que era a função dele neste plano de Deus, com D maiúsculo, para salvar a humanidade, que está corrompida, que está nas trevas, que está no pecado. Então vamos começar, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, com D maiúsculo e A maiúsculo, Deus Altíssimo. Deus, ele vive, ele mora, o reino de Deus está no lugar mais alto de todos os mundos que ele criou. Ele está num lugar privilegiado, acima das nossas cabeças. E que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Então, aqui no primeiro versículo do capítulo 7 do livro de Hebreus, que Paulo escreveu, ele já cita Melquisedeque. E ele já começa a revelar a pessoa de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Ele era um rei com um R minúsculo. E ele era o rei de Salém. Salém com um S maiúsculo. Então ele era um rei, Melquisedeque, ele era um rei aqui na terra. Pelo menos ele estava na terra.
porque temos outros versículos que demonstram este pensamento. Só que ele era rei de um lugar aqui na terra. E esse lugar se chamava Salém, aonde é o lugar onde ficavam os judeus e israelitas, posteriormente. Por isso que a cidade onde fica o templo de Salomão se chama Jerusalém, que vem de Salém. Antes de Jerusalém se chamar Salém, antes de Jerusalém se chamar Jerusalém, este lugar, este território aqui na terra, esta cidade se chamava Salém, porque Melquisedeque, ele era o rei de Salém. Então, aqui Paulo está descrevendo que este Melquisedeque, com M maiúsculo, ele era um sacerdote do Deus com D maiúsculo Altíssimo, com A maiúsculo. Então, ele era um sacerdote verdadeiro. E só ele era sacerdote aqui na terra, nesta época. Antes de Moisés ter nascido. Por exemplo, 430 anos antes de Moisés ter nascido, porque Abraão nasceu antes de Moisés. E que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis. Nesta parte do tempo, quando Abraão estava vivo aqui na terra, ele teve que ir resgatar o sobrinho dele e o irmão dele. O sobrinho dele se chamava Ló, porque houve uma guerra entre 4 reis dos gentios contra outros 3 reis de outros povos gentios. Inclusive, um grupo desses reis era de Sodoma e Gomorra. E como Ló vivia no território de Sodoma e Gomorra, esses outros reis acabaram prendendo Ló e levando Ló e a família dele junto com esses reis. Daí Abraão, ele foi lá brigar, guerrear, lutar contra estes reis, que eram inimigos de Sodoma e Gomorra. E Abraão conseguiu vencer, ganhar a batalha. Mais para frente, em outros vídeos, vamos falar sobre esta guerra que aconteceu, porque faz parte do ensinamento que o nosso Deus vivo, todo-poderoso, ele mandou escrever na Bíblia, para a gente entender outras coisas, outros detalhes. Mas o que está escrito aqui agora, que eu acabei de ler, significa isso aqui. Abraão, ele venceu a guerra e regressou, ele resgatou o sobrinho dele, o irmão dele, resgatou as outras pessoas que os outros reis tinham levado de Sodoma e Gomorra, resgatou as riquezas que os outros reis tinham, os outros grupos dos reis dos gentios tinham,
pegado, levado. Abraão fez tudo isso porque Abraão estava com poder, com a força do Deus vivo, que é esse espírito de Melquisedeque, do sacerdote, que seria também na época o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele não abaixava muito aqui na terra, só em ocasiões muito especiais. Aqui, para ver se era realmente o Espírito Santo, por exemplo, um exemplo de quando o Espírito Santo, que é o Espírito que está sempre com Deus Altíssimo lá em cima, ele desce aqui na terra, ele sai do terceiro céu e desce aqui na terra. Foi quando Maria, a Virgem Maria, a mãe de Nosso Senhor Jesus, ela ficou grávida de Jesus Cristo, que foi um acontecimento muito importante na história da humanidade. Então, Maria concebeu do Espírito Santo. Aí sim, o Espírito Santo, ele desceu aqui na terra. Quando havia outros negócios, outras coisas, aí o Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, ele já estava aqui na terra, porque ele era rei de Salém. Então, ele fazia o serviço que o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus vivo, mandava. Daí, este espírito com E maiúsculo, que é sacerdotal, E maiúsculo, que estamos provando agora, ele fazia o serviço designado pelo Deus Pai. Então, por isso que quando Abraão regressou da matança dos reis, que era acho que 4, 5 reis contra 4 reis dos povos do mundo, eles brigaram. E os reis de Sodoma e Gomorra estavam no grupo dos 4 reis, que perderam a guerra, a batalha, a luta. Daí Abraão ele teve que ir lá resgatar, salvar o sobrinho e o irmão dele da garra dos outros 5 reis. Depois nós vamos falar sobre isso. E quando Abraão estava regressando desta guerra, vitorioso, por causa do espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, o espírito sacerdotal e real, porque teria que ter um sacerdote e um rei aqui na terra que representasse o Deus Altíssimo, o verdadeiro. Antigamente existiam vários reis no mundo, nesta época, por exemplo. E esses outros reis não eram os reis oficiais do Deus Altíssimo, eram reis oficiais do Deus com D minúsculo, porque o Deus com D minúsculo já mostramos no vídeo anterior, a parte 2, que ele foi criado antes, que é o diabo e o Satanás, as trevas, ele já tinha sido criado por Deus, o Deus Pai, antes mesmo de Jesus Cristo ter sido criado. Logo em Gênesis, falamos sobre isso. Está no vídeo anterior. Para quem quiser saber mais, assista a primeira parte, a segunda parte dos vídeos desta série. Então, existiam reis com R minúsculo e reis com R minúsculo. Por isso que em Salmos,
principalmente em Salmos. O rei Davi, ele cita vários reis na terra. Tantos reis do povo hebreu, o povo israelita e judeu, como os reis do mundo, que representam estas entidades espirituais malignas. Por isso que nós estamos contaminados debaixo da presença desses seres imundos, esses seres que habitam nas pessoas que não têm e não conhecem essas divindades que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados tem dentro do corpo da igreja, que somos nós, que sou eu, que é as pessoas do bem que estão assistindo os vídeos, que fazem coisas boas. Nós somos santos. E as outras pessoas que estão no mundo, eles têm outros deuses com D minúsculo, outros reis com R minúsculo, outros sacerdotes com S minúsculo, que são espirituais, que são do mal, que são das trevas. Por isso que eles fazem muita maldade, eles pecam o tempo todo, a vida deles é um inferno. A nossa não, a nossa é tranquila, a gente tem paz, a gente bebe, a gente come, a gente é alegre, não precisa das coisas do mundo, a gente tem uma cobertura, um cobertor. Aí, há pouco tempo, esses dias, eu estava morando na rua. Agora estou morando numa casa, eu tenho dinheiro para mim comer, eu faço os vídeos da igreja, eu falo da palavra do Deus Altíssimo, que está escrito aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 1. Esse que é o Deus, nós estamos revelando esse Deus. Mas as pessoas não querem fazer igual a gente. As pessoas não querem seguir esse Deus com D maiúsculo, o Altíssimo com A maiúsculo. Eles querem seguir as outras entidades do mal. Aliás, o nosso Deus e o nosso Jesus, nosso Deus Pai e o nosso Deus Filho, eles não são entidades, eles são divindades, eles estão acima destas entidades satânicas, malignas. E nós estamos tentando trazer essas pessoas para a igreja, Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Mas não depende só da gente, depende deles, porque se eles não se transformarem, não mudarem como tem que ser aqui, onde está escrito na Bíblia, que é o manual do povo de Deus, do Deus Altíssimo. Eles nunca vão sair deste mundo que eles estão presos. E nós estamos tentando tirar eles deste mundo que eles vivem, que não é o mesmo mundo que eu vivo. Por isso que eles não entendem o que eu estou falando. Porque eles acham que eu sou maluco na visão deles. Continuando. Versículo 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Está vendo? Agora vem um versículo super importante. Que este versículo que eu acabei de narrar, ele comprova tudo isso que eu acabei de falar agora, por exemplo, que para você ter paz, para você viver bem,
você tem que saber quem é este Abraão. Aliás, este Melquisedeque. E depois, sabendo o que ele é, o que ele significa, o que ele representa, você vai ter que seguir isso que está escrito aqui para você se tornar um cristão verdadeiro, para conseguir a posse do mundo, do reino, da luz, para você já começar a viver dentro desse reino. Ou seja, agora é uma revelação unicamente, exclusivamente para todos os cristãos. Preste atenção. Olha o que você tem que fazer para ser consagrado, para você se tornar um cristão verdadeiro. Não é isso que você está aprendendo nas religiões mundanas, inclusive na religião cristã que você frequenta, que você é sócio, que você é fiel. Preste atenção, porque você está dando dízimo errado para agradar a Deus. O dízimo, o apóstolo Paulo ele está descrevendo que é uma ação de graças mais importante que existe na responsabilidade de um cristão. Para ele se tornar cristão, ele tem que dar dízimos. Aqui está escrito, ó. Preste atenção, ó. Versículo 2. Isto é um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento, não do Antigo Testamento. Porque Melquisedeque, ele é sacerdote dos cristãos, ele não é mais sacerdote dos judeus, dos israelitas, dos levitas, das 12 tribos de Israel. Preste atenção. Versículo 2. A questão de dízimo ela é muito ampla, mas vamos citar só um detalhe só do que representa o dízimo na tua vida. Versículo 2. A quem também Abraão, olha só, está provando, ó, ele deu Abraão o dízimo de tudo. Está vendo? É o que eu sempre digo aqui na igreja, Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Eu não estou falando besteira, está escrito aqui, ó. Abraão deu o dízimo de tudo. Ele não deu o dízimo das sobras. E o que significa isso, no modo geral? Significa que tudo que você faz na sua vida, você tem que dar o dízimo de tudo, porque o dízimo não é só dinheiro. Quando a pessoa dá o dízimo do dinheiro na igreja, ela não está fazendo o que é correto, porque ela só está dando uma parte do que ela tem. E também o dinheiro não pode ser considerado uma coisa santa, sagrada. Mas, na atual conjuntura, o dinheiro ele é permitido perante o nosso Deus Altíssimo, o nosso Deus vivo, a ser utilizado, porque a gente não pode fazer nada sem dinheiro. Nem os povos desta época aqui viviam sem dinheiro. Então, uma concessão que Deus permitiu, o Deus com D maiúsculo, que houvesse a utilização do dinheiro no mundo, desde o começo dos tempos.
para que as pessoas boas, as pessoas do bem, que são os cristãos da antiguidade, que na época eram homens de Deus, com D maiúsculo, ainda não existia o cristianismo, a religião oficial do Deus Pai e do Deus Filho, ainda não existia. Pudesse viver neste mundo sem precisar ficar fazendo coisa errada para conseguir sobreviver aqui na Terra. É só por isso que o nosso Deus amado, todo-poderoso, permitiu, porque o Deus com D minúsculo, Satanás, ele já tinha implantado a questão do dinheiro aqui no mundo. Porque o dinheiro é uma ferramenta do diabo. Então, por isso que foi permitido. Então, esse dízimo é uma coisa que é tudo. Então, se você tem dinheiro, se você tem saúde, se você tem disposição, se você tem tempo, você tem que doar estas coisas para Deus. E quem recebe estas coisas que você está doando, tanto carnal como espiritual, é este sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque, que é o espírito com E maiúsculo. Daí, esse espírito com E maiúsculo entra dentro do corpo dos cristãos. É assim que funciona hoje em dia. E daí vai acontecer isso que está escrito agora. Você tem que fazer a mesma coisa que Abraão fez. Ele deu o dízimo de tudo, está escrito aqui, ó. É isso que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados ressalta. Se você não fizer isso, fizer pela metade, ou se não fizer, ou se fizer igual Zaqueu fez. Quem não conhece Zaqueu, eu já fiz os primeiros vídeos falando sobre Zaqueu. Então tem que assistir os vídeos para entender o que eu falei agora. Vai se tornar um Zaqueu. Zaqueu, não sabemos se ele realmente foi salvo ou não, porque ele fez uma parte do que Jesus mandou, mas ele não fez tudo que nem Abraão fez. E quando o personagem Zaqueu, que era um homem, ele foi revelado aqui na Bíblia, foi na época de Jesus. Lucas, o apóstolo Lucas, escreveu sobre esta passagem falando de Zaqueu, no livro de Lucas. E agora nós estamos em Hebreus. E quem escreveu Hebreus foi Paulo. Então houve uma mudança, uma transformação na opinião e na cabeça do Deus Pai e do Deus Filho, porque agora nós estamos avançados aqui, porque o livro de Hebreus, ele é um livro para os cristãos chegarem à perfeição. E naquela época de Lucas, Jesus, quando estava aqui na terra, ele estava anunciando, pregando os fundamentos do cristianismo. Aqui em Hebreus, nós estamos como se fosse num estudo avançado do cristão para ele se tornar perfeito. Entenderam a diferença? Zaqueu, ele era homem judeu, israelita. Ele não era cristão. Por isso que ele deu o dízimo das sobras. Ele deu 50% do que ele tinha e mais
a restituição do que ele tinha roubado, quadruplicamente. Ele não deu o dízimo de tudo, mas naquela época Jesus achou que era suficiente, mas era uma condição imposta ali para o povo judeus e israelitas, porque ainda não existia o cristianismo ainda. Jesus estava fundando, ele estava ensinando, orientando os discípulos que eram apóstolos. Mas aqui em Hebreus, Paulo ele já era apóstolo, já confirmado. Ele era um super apóstolo. E aqui ele está citando quem? Abraão, que viveu há milhares e milhares de anos atrás. Abraão era um homem que podemos imaginar que ele não era cristão ainda, porque não existia a religião cristã, mas ele era crente, porque ele acreditava no Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Então aqui, para você se tornar perfeito, você tem que dar o dízimo de tudo, como Paulo escreveu aqui, igual Abraão fez. Por isso que Abraão é um dos personagens mais importantes da Bíblia. Porque através de Abraão começou a fé. Porque os homens da antiguidade, como Abraão, já tinham revelado a fé que estavam dentro deles. E é isso que o nosso Deus Pai e o nosso Deus Filho quer que nós façamos. É o querer deles, não o nosso querer. O nosso querer está ligado à carne, às vontades, os desejos ilícitos da carne, que nós temos que suprir para se sentir bem, mas não é este bem que Deus Pai quer que a gente sinta. O Deus Pai, ele quer que a gente se sacrifica para poder viver este evangelho aqui do Novo Testamento que nós estamos falando. E estamos estudando sobre o tema quem é Melquisedeque. Então Melquisedeque ele vai receber estes dízimos de tudo. E quando você der os dízimos de tudo para Melquisedeque, o que vai acontecer? Aliás, aqui nós estamos retratando quem é Melquisedeque. Então sabemos que Melquisedeque é um sacerdote que recebe o dízimo de tudo e primeiramente está escrito por interpretação. Estamos interpretando através da palavra de Deus que está na Bíblia. Rei de justiça. Para você se tornar um rei de justiça igual a Abraão, você tem que dar o dízimo de tudo. E esse dízimo de tudo é esse dízimo que eu estou falando agora para você. Você tem que dar o dízimo do dinheiro, dos seus bens materiais, da sua saúde, da sua vida, da sua força, da sua energia, do seu tempo. Você não pode ficar vivendo para si mesmo ou só para a sua família. E você também não pode ter uma vida dupla também, viver um jeito mundano e um jeito espiritual, um jeito que segue os padrões bíblicos. Você não pode, você tem que abandonar a sua vida. Por isso que Zaqueu pode não ter sido salvo, porque ele só deu o dízimo da metade, das sobras. Ele não deu o dízimo de tudo igual a Abraão. Por isso que ele nem foi incluído no apostolado, Zaqueu. Não se sabe, porque eu acho que ele deve ter continuado a vida dele. Ele era bem posicionado perante a sociedade,
ele era cobrador de impostos do Império Romano. Eu creio que ele continuou a vida dele, ele não entendeu o que Jesus estava falando para ele. Isso, a história de Zaqueu, nós vamos continuar falando na série que eu comecei a fazer, dos outros vídeos. Então, você não pode ser igual a Zaqueu, você tem que ser igual a Abraão. Por isso que Deus fez a promessa para Abraão. Deus, nosso Deus, esse Deus que nós estamos revelando da Bíblia, o Deus com D maiúsculo, temos que deixar sempre claro, porque senão as pessoas começam a achar que eu estou falando do Deus com D minúsculo, que também está escrito na Bíblia. Mas aí as pessoas vão pensar, nossa, esse meu Deus com D maiúsculo é o Deus que construiu todos os impérios aqui na Terra, é o Deus da modernidade, da robótica, da computação, o Deus com D maiúsculo. Eles acham isso, todo mundo acha isso, porque todo mundo vive dentro da civilização. Esse Deus com D minúsculo é o Deus que é o Deus dos romanos, dos gregos, passou a ser o Deus dos judeus israelitas, porque eles traíram o Deus com D maiúsculo. Eles começaram a viver igual o modelo que o Deus do D minúsculo, que é o Deus do inferno, criou aqui na Terra, que é construções, que é tudo que você conhece hoje em dia, tecnologia. Esse que é o Deus com D minúsculo. Por isso que nós sempre faz essa divisão e sempre eu estou falando. Porque senão, o que vai acontecer? Eu estou falando tudo isso agora, anunciando o Deus verdadeiro, com D maiúsculo. 10 pessoas estão imaginando aqui, nossa, esse Deus que o sacerdote da igreja Evangelho dos Pobres está dizendo é o mesmo Deus, esse Deus que me deu carro, que me deu conta em banco, que me deu casas, que me deu tudo que eu tenho aqui, material, esse mesmo Deus, mas não é esse que, por isso que eu fico toda hora falando o Deus com D maiúsculo e o Deus com D minúsculo, para você entender que você está seguindo o Deus com D minúsculo, que não é o mesmo Deus que eu sigo. É isso que a Igreja Evangelho dos Pobres é a igreja original, autêntica, que representa o Deus que está lá no terceiro céu. O Deus que está no primeiro céu está lá no fundo do poço, lá no abismo, no inferno, abaixo da onde a gente está agora. Nós que estamos aqui vivos, que somos humanos, ele está abaixo. Você está seguindo um Deus que está lá embaixo, adquirindo carros, motos, dinheiro, conta em banco, mulheres, família. O apóstolo Paulo não tinha família. Ele vivia sozinho, solitário, igual eu. Porque ele fez uma escolha. Se ele tivesse ficado nesse mundo que você vive, porque você vive num mundo que você precisa disso, desse poder paralelo, que é o poder materialista, para continuar aqui vivendo e passando o tempo, mas você está fazendo tudo errado. O apóstolo Paulo, ele abdicou dessas coisas. O apóstolo Mateus também, porque eles eram ricos. Por isso que eu sempre friso essas coisas. O segredo está nestas coisas, a diferença de pobre, de rico. É o que está escrito aqui, acabei de provar. Abraão, que era amigo, está escrito nos evangelhos do Antigo Testamento, era amigo de Deus. E no Novo também deve estar escrito, que eu já vi, ele era amigo.
E nós, os cristãos, nós somos amigos de Jesus Cristo. Está escrito lá em João. Para ser amigo de Jesus Cristo, você tem que guardar a lei do Novo Testamento, dos mandamentos. E é o que está escrito aqui, é uma lei, é um mandamento de Jesus, ó. Preste atenção, ó. Você tem que dar o dízimo de tudo, igual Abraão fez, versículo 2. E aqui, vamos continuar revelando o perfil de Melquisedeque. Então, primeiramente, por interpretação, ele era rei de justiça, Melquisedeque. Porque ele era um rei perfeito, mas só que ele não era humano, carnal. Ele era divino, ele era espiritual. Por isso que ele pode ser considerado como um Deus com D maiúsculo também. Porque ele era representante do Deus Altíssimo, da Igreja Evangelho dos Pobres. Então são 3 deuses agora. Acabamos de provar que existe mais um Deus com D maiúsculo, que a missão dele, o trabalho, o serviço dele é outro. Esse Deus, que é o Espírito com E maiúsculo, ele não tem a missão de salvar as pessoas. Ele tem a missão de acompanhar as pessoas aqui na Terra. Porque Jesus revelou isso lá no livro de João. Depois nós vamos chegar lá. Jesus falou isso. Este espírito, com E maiúsculo, que é Melquisedeque, que ele é rei e sacerdote de Salém, ele tem esta função de acompanhar a gente para o resto da vida eterna. Porque Jesus está lá em cima e nós estamos aqui embaixo ainda. Entendeu? Para a gente se encontrar com Jesus, nós temos que subir e não descer, igual vocês estão fazendo. Porque vocês estão vivendo tudo errado. Vocês têm que viver igual eu estou vivendo agora. Pode ver, ó. Eu não trabalho igual vocês trabalham. Eu trabalho de outro jeito. Trabalho lendo a Bíblia, estudando, me dedicando. Eu estou dando dízimo de tudo. Não estou dando dízimo das sobras. Eu não vou numa igreja de pedra, um templo físico, e dou o dízimo que é dinheiro, e fico lá e depois eu saio e vou viver minha vida no mundo. Ah, agora eu posso ir trabalhar, vou cuidar da minha vida, vou cuidar da vida dos meus familiares, vou fazer festas regadas à bebida, à comida mundana, que não é a comida de Deus, que nós estamos provando aqui qual que é a comida de Deus, que você mesmo tem que plantar a sua comida, criar seu animal, matar e comer. Igual os antigos faziam, os antepassados, porque eles não viviam dentro da marca da besta, deste mundo tecnológico, moderno, que todo mundo vive hoje. Porque as pessoas, elas não sabem fazer nada, elas dependem tudo desse mundo, do Deus minúsculo, o Deus da escuridão, esse Deus que as pessoas estão seguindo. E é isso que nós estamos revelando aqui agora. Então, para concluir essa parte e depois continuarmos, que ela é super importante, esse versículo 2 do capítulo 7 de Hebreus, ó. Estamos mostrando a identidade do sacerdote que está dentro da gente. Por isso que eu sou sacerdote agora. Está entendendo? Porque Melquisedeque habita dentro de mim. Então eu me tornei um sacerdote. Mas para chegar nesta etapa, neste patamar, para você ser promovido, você tem que começar do zero, de baixo, e ir progredindo. Mas desse jeito que eu estou falando. Dando dízimo de tudo. Isto aqui é obrigatório. Quem não faz isso já
não está com espírito com E maiúsculo. Por isso que eu posso falar desse jeito. Porque eu sou representante sacerdotal. Eu não preciso de outro sacerdote para prestar contas para Jesus Cristo e Deus. Com D maiúsculo. Agora, quem não segue estes ensinamentos da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, está com o espírito de E minúsculo do Deus do mal, Deus das trevas, do inferno, que está debaixo da tampa do poço onde nós estamos agora, que é a terra. Então, ele está morto, a pessoa está morta. Você tem que seguir o que está escrito aqui, que eu acabei de falar. É um mandamento perfeito esse aqui, que está em Mateus 19. Aqui, neste versículo, Paulo está confirmando que aquele versículo de Mateus 19, que eu já fiz os vídeos falando sobre isso, ele ainda existe, ele não foi anulado, ele não foi destruído, ele não foi abolido. Aquele mandamento de Mateus 19, vende tudo que você tem, entrega aos pobres, dá aos pobres, ele está valendo. É isso aqui, o dízimo de tudo. Entenderam agora? É isso aqui, é o dízimo de tudo. Nós temos que pregar o dízimo de tudo. Não o dízimo das sobras, que nem está acontecendo em todas as religiões, inclusive na cristã. Eles seguem um modelo errado. Eles seguem um modelo diferente, que não é esse que o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus vivo ensinou. É a interpretação errada, ó. Está escrito aqui, ó. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação. Esta que é a interpretação correta, não é essa que você conhece. Eu sei disso porque eu vivi 4 anos na rua, eu era rico, perdi tudo. Eu fiz todo o processo que um cristão tem que fazer. Eu fiz igual Paulo. Eu passei por todas as etapas que todos os homens de Deus que está escrito aqui na Bíblia passou. Eu fiz igual o profeta Gideão fez. Eu fiz igual João Batista fez. Eu fiz igual o profeta Elias fez. Porque eu morava aqui em São Paulo e fui lá para o Amazonas. Pela comunicação de Jesus Cristo. Ele mandou ir para o Amazonas e eu fui. Igual o profeta Elias. Quando Deus mandava ele ir para todos os lugares, ele ia. Por que agora eu não falei Deus com D maiúsculo? Porque o profeta Elias era o profeta homem de Deus. Então eu não preciso falar que ele estava servindo ao verdadeiro Deus. Porque o nome dele está escrito na Bíblia aqui, ó. Tem passagens que falam do profeta Elias. Então eu não preciso falar o profeta do Deus com D maiúsculo. Porque esse sim era homem de Deus, esse era verdadeiro. Esse você pode fazer a mesma coisa que ele fazia. Ele não tinha comida, daí os corvos iam lá, dava comida para ele. Porque o Deus do profeta Elias, ó, nem precisei usar o Deus com D maiúsculo, ó. O Deus do profeta Elias é o Deus que ele seguia, porque ele era pobre, ele não tinha o que comer, tudo que esse Deus mandava ele fazer, ele fazia, ele foi para a floresta, ele saía de um lugar e ia para o outro, porque ele estava com o espírito de Melquisedeque, o espírito sacerdotal, e o Espírito Santo também. Mas só que o Espírito Santo ele fica mais lá em cima do que aqui embaixo. Ele fica lá tomando conta das regiões celestiais, tanto do céu da luz como o céu da escuridão. Ele
como se fosse um radar ali, ele fica ali observando tudo. Agora, o espírito com E maiúsculo, ele é o espírito que fica aqui na Terra junto com a gente. É o espírito que entra dentro da gente. É o espírito que Jesus ele desbloqueou para a gente poder receber os dons que Jesus Cristo ganhou. São vários dons. Eu não vou entrar agora lá em 1 Coríntios capítulo... Acho que está em capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 14. Nós vamos fazer vídeo falando sobre isso, os dons espirituais. E uma parte está em Romanos também, dos dons espirituais. Então, revelando agora, continuando, falando, quem é Melquisedeque? O versículo 2 do capítulo 7 de Hebreus está falando isso. Ele é um rei de justiça. É esse rei que está dentro da gente. É da justiça, não da injustiça desse mundo aqui. Então, se você tem esse pensamento que eu estou falando, que você vive igual os gentios, tem carro, casa, moto, você não é um rei de justiça, você é um rei de injustiça. Eu sou o rei agora por causa disso. Entenderam a diferença? Eu sou diferente de vocês. Porque eu passei por todas as provações, todos os batismos. Batismo da morte, batismo do fogo, batismo do Espírito Santo. Daí eu até acabei aprendendo mais batismo. Batismo da fé. Tudo isso são batismos. Eu passei por tudo isso e estou passando. Mas as pessoas sofrem aqui na Terra e acham que estão fazendo sacrifícios. Mas o seu sacrifício não vale nada. Você tem que sacrificar só para mostrar que você ama a Deus e a Jesus, não se sacrificar para se apacentar a si mesmo. Você não pode ter um emprego que você não está servindo ao Deus Pai e ao Deus Filho. Você está servindo a si mesmo, aos intentos do diabo. Porque você não pode servir e ganhar como você ganha um salário. Você é um escravo do diabo. Você é um escravo da força do mal. Você está fazendo aquilo que o diabo quer que você faça, que é contra as obras que Deus já fez. O Deus Pai, o Deus com D maiúsculo. Por que agora eu citei o Deus com D maiúsculo? Porque você não é representante de Deus com D maiúsculo aqui na Terra. Para você ser representante dele, igual o profeta Elias foi, o homem de Deus, você tem que cumprir, resumidamente, isso que está escrito aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 2, dar o dízimo de tudo. Você não pode dar o dízimo das sobras. Quando você sai para trabalhar, você está trabalhando para você mesmo. Você não pode ser uma pessoa que serve ao Deus Altíssimo e ao Deus Filho, não pode receber dinheiro, não pode receber salário. A pessoa, o cristão verdadeiro, ela tem que fazer isso de graça, ela tem que trabalhar de graça. Você tem que trabalhar de graça, porque está escrito aqui, acho que em Tessalonicenses, que você está escrito num versículo, em um capítulo de um livro aqui do Novo Testamento, que você tem que trabalhar e dividir o que você ganha com os cristãos. Você está fazendo isso? Você vai lá na igreja e faz isso. Mas só que você está fazendo do modo errado. Por quê? Porque você trabalha, vai lá e dá o dízimo. Daí a sua igreja, a sua religião,
que vai fazer? Estou falando de todas agora. Eles vão pegar e vão construir templos de pedra para aprisionar mais pessoas. Para as pessoas ficarem presas na ideologia, na teologia, na ideia, na ideia do pensamento errado. Porque você vai ficar escravizado, você não vai sair do aprisco. Você não vai sair do aprisco deste mundo, porque você está preso neste mundo. Por isso que o apóstolo Paulo falava que era prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele saiu deste mundo aqui. Ele falava isso. E ele saiu deste mundo e foi para o outro mundo, que é melhor do que esse aqui, foi para o mundo da luz. Porque todo mundo que está nesse mundo está no mundo das trevas, da escuridão. Mesmo você se aplicando e fazendo o que está escrito na Bíblia, você tem que fazer do modo certo, não do modo errado, como você está sendo ensinado. Porque você ainda é discípulo, você está começando. Para chegar nesta perfeição, você tem que se tornar mestre, igual eu sou. Então eu sou profeta, eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou mestre. Por que eu sou mestre? Eu não sou mestre dos outros. Eu não estou ensinando os outros. Eu só estou descrevendo e falando o que está escrito na Bíblia, mas eu sou mestre de mim mesmo. De mim mesmo eu posso ser. Eu vi o versículo que está escrito na Bíblia. São 3 versículos. 2 estão em Mateus e 1 está no outro livro de Lucas. Está em Lucas capítulo 6 ou 5. Está em 5 ou 6. Em Mateus está também por ali, nos capítulos 5, 6, 7. Ali está falando que a gente pode ser igual ao nosso mestre, que é Jesus Cristo, mas a gente não pode ser maior do que ele. Quando eu falei isso numa roda de escarnecedores, em presença da realidade aqui, humana. Eu falei isso para 4, 5 pessoas hereges do mundo. Eles começaram a me atacar pedra, falando que eu era maior do que Jesus. Daí eles falaram que eu era maior e melhor que Jesus. E um deles era homossexual. E eles falando de Jesus. E eles começaram a me apontar, porque eles não sabiam dessa passagem, eu sabia. Daí quando eu fui tentar explicar, eles não deixaram. Eles estavam me acusando de uma coisa que eles são. De imperfeitos, de profanos, de hereges, de pecadores. Eles estavam me acusando e se inocentando. Foram 3 ou 4. Foi um acontecimento que aconteceu. E eu sabendo dessas passagens, eu tive que ficar quieto, porque eu estava dentro de um local de trabalho. Como é que eu ia discutir com a minha superior? Porque na questão de trabalho, tudo que o chefe fala, você tem que seguir, porque é respeito até pelo nosso Deus e Jesus, que ele mandou fazer isso. Respeitar os que estão de fora do reino dos céus. E eles estavam me acusando só porque eu falei que eu era igual a Jesus. Porque eles não compreendem, eles não estudam a Bíblia, eles têm outra religião. Esta minha chefe, que era homossexual, ela é católica. Ela gosta de ficar apontando, corrigindo o erro de todo mundo, mas ela não corrige nenhum erro dela. Ela falou que ia na religião dela, ela ia naqueles lugares onde tinha reunião de jovens e ficava ensinando eles. Imagina o ensinamento dela. É igual o ensinamento dos fariseus aqui. Eles ensinam as coisas de Deus, mas eles não fazem o que Deus manda. E eles me acusaram. Daí eu passei a ser o errado e eles passaram a ser o certo. E eles achando que eu estava errado falando isso. Se eu estou provando aqui na Bíblia que eu sou rei, sacerdote
profeta e agora eu sou mestre. Mas mestre de mim mesmo. Não mestre para ensinar os outros, que nem Jesus falou nos evangelhos. É isso que ele está querendo dizer. Porque mestre é só ele. Tem a passagem específica na Bíblia que fala sobre isso. Que Jesus é o mestre dos mestres, que está lá nos evangelhos. E só Jesus pode ensinar a gente. Mas eu peguei isso, Jesus me ensinou. Eu pegando esses 3 versículos desses 2 livros, de Mateus e de Lucas, eu consegui compreender e entender que a gente é mestre, mas a gente é mestre da gente mesmo. A gente está ensinando e educando a gente mesmo, como está escrito em Romanos capítulo 1 ou 2. Também Paulo revela isso. Então agora eu sou 4 coisas agora. Eu tinha esquecido dessa parte de mestrado, porque são muitas coisas na Bíblia, né? Mas agora eu vou começar a falar sobre a questão do mestrado também. Então eu sou rei, sacerdote, profeta e mestre. Dos cristãos, do mundo do cristianismo. Nossa, tô bem, hein? Tô bem agora, hein? Eu vou até encerrar o vídeo terminando aqui para mim comer alguma coisa, porque já é mais de meio-dia. Tô bem, hein? Olha só, hein? Porque eu tô seguindo isso aqui, ó. O pensamento verdadeiro, ó. Interpretando corretamente, ó. Corretamente, a interpretação. E daí, Melquisedeque é rei de justiça, então eu sou justo, eu estou fazendo a justiça. Estou seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Deste jeito, dando dízimo de tudo. Não o dízimo das obras. Não preciso mais fazer obras. Que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Vocês têm que assistir os vídeos, têm que perseverar. Pode ser chato, pode ser longo, pode ser... Eu não falo como as pessoas inteligentes do mundo falam, mas eu recebo a luz do nosso Senhor Jesus Cristo para falar o que Ele quer que seja falado. Não importa se é com palavras agradáveis, com inteligência humana, não importa. O importante é espalhar a palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Depois a pessoa faz o raciocínio por conta própria. Por isso que eu não sou mestre das pessoas, eu sou mestre para mim. Então eu não apacento a si mesmo, porque eu sou mestre. Eu não me apacento a si mesmo, porque os falsos mestres, eles querem ensinar a humanidade. Está vendo? Então, eu só tenho que falar o que está escrito na Bíblia para mim me tornar mestre de mim mesmo. Aí sim, vocês têm que fazer isso, se tornarem mestres de vocês mesmos. Cada um é mestre de si mesmo. É isso que está querendo dizer. Depois nós entramos nesse versículo, e tem versículo de João que está falando isso. Que só existe um mestre, que é Jesus Cristo, que ensina as outras pessoas, os seres humanos, que ele é mestre dos mestres. Então ele é maior do que os mestres que estão no mundo. Ele é maior do que eu. Eu sou mestre, mas ele é mestre dos mestres. Eita! Tchau, tchau, tchau. Concluindo aqui, daí vou mandar os 4 vídeos para me poder, senão vai ficar muito tarde, vai começar a chover, parece que vai chover o dia inteiro hoje. Então,
você tem que se tornar um rei de justiça, igual Melquisedeque. E depois, também, rei de Salém, porque Melquisedeque era rei de justiça e rei de Salém. E depois disso, ele se tornou rei de Salém. Salém é uma cidade que era aqui da terra, onde fica Jerusalém. Agora pode ser que esta cidade esteja no céu, em outro plano, em outro mundo espiritual. Não está aqui no mundo material e carnal. Pode ser, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. E daí concluindo, que ele era rei de paz. Está vendo? Você tem que ser rei de justiça para depois ser rei de Salém, para depois ser rei de paz, igual eu sou. Por isso que eu sou rei, ó. São 3 condições, ó. Quando você faz tudo isso que nós estamos falando, ó. Você tem que ser rei de justiça. Você tem que fazer toda essa justiça, que é dar o dízimo de tudo, que é tudo isso que eu estou falando. Até agora, em todos os vídeos, que já foi feito no canal da Igreja Evangelho dos Pobres. Depois, você também vai ser, depois, tá vendo? São etapas que tem que cumprir. Você vai ser rei de Salém, porque a Nova Jerusalém está lá no alto, está lá em cima. E daí quando a gente vai para Apocalipse capítulo 21, a gente vê que depois de tudo que aconteceu, vai ser novos céus e novas terras. Então, você vai ser rei nesse lugar, que é o terceiro céu, lá onde está Deus. Você vai ver Deus tete a tete, igual eu estou vendo você aqui agora, mas na realidade, não no mundo imaginário que o diabo criou aqui na terra, que você está vivendo. Se você continuar vivendo assim, você não vai conseguir ver Deus, porque é só os santos que vão ver Deus, só os perfeitos. Está escrito num versículo que eu acho que está até aqui no livro de Hebreus, porque Hebreus fala da perfeição, do sacerdotismo cristão, não do sacerdotismo de outras religiões, judaicas e israelitas, cristãs misturadas com outras religiões do mundo que eu nem conheço, nem quero conhecer. Não essa. Você vai ser rei de Salém, da Nova Jerusalém. E terceiro, você já é, se você se transforma igual eu me transformei, fazendo isso que eu estou falando, porque eu sou o exemplo, por isso que eu posso falar. Você vai ser rei de paz. O rei de paz é igual o que está acontecendo comigo. Eu sou um rei de paz. Eu não preciso ficar brigando. Eu não preciso ficar lutando para conquistar as coisas, para poder viver, para mim comer, para mim comprar as coisas do mundo. Eu não preciso nada disso, as coisas vai vindo, ó. Eu tenho meus livros aqui, ó a casa, ó, que eu estou vivendo, ó. Esse aqui é um dos quartos, eu tenho 2 quartos para uma pessoa. Para uma pessoa só. É como se fosse rei. Ó, não tem ninguém me incomodando, ó, não estou incomodando ninguém, ó. Estou fazendo a justiça, que eu sou rei de justiça. Melquisedeque era rei de justiça, rei de Salém e rei de paz. Essa paz que as igrejas cristãs protestantes, elas anunciam. As outras religiões, que também misturam o cristianismo, anunciam também, mas a paz deles é aquela paz falsa que está escrita em Apocalipse. 3 anos e meio de falsa paz e depois repentina guerra. 3 anos de meio só de destruição. Eu até achei essa passagem que está em Tessalonicenses,
de repentina destruição num livro de história que eu peguei e estava lendo. Eu achei esse acontecimento dentro do livro de história, que depois eu vou mostrar que é igualzinho que está escrito no livro de história, este acontecimento que está escrito em Tessalonicenses. Depois eu vou mostrar. As autoras que escreveram o livro, elas são pessoas formadas na Universidade de História. E elas trabalham para o governo, porque é um livro oficial do governo que eu achei esta parte. Daí quando eu uni as duas coisas, eu falei, olha, igualzinho que está escrito na Bíblia. Uma paz repentina, assim, daí haverá destruição. Daí eu descobri o tempo que aconteceu isso, já aconteceu já. Eu liguei as duas coisas, depois eu vou fazer o vídeo falando disso. Então fique com Deus, Deus abençoe, e agora eu vou fazer a minha parte agora. Abraços e até mais.